Olá, eu sou o Alessandro, esse é o canal Trilha da Prosperidade e eu vou dar continuidade na leitura do livro O Poder da Escolha Certa, de Raymond Charles Barker. Estou no capítulo 3, né? Vamos dar continuidade então. Subtítulo: Você é imensurável. Um universo inteiro de fatos grita para você o que não deve fazer. Ele afirma que você é uma vítima de sua época. Avalia-o com palavras como sucesso e fracasso, saúde e doença, amigos e inimigos. Enfatiza sua idade, sua expectativa de vida e suas finanças. Esse universo o ratifica como corpo, conta bancária e morte suprema. Eu sou consciência inverte tudo isso. Você sabe que as coisas não são assim. Você se conhece como pura percepção consciente, além dos limites de tempo, espaço e mensuração, ainda que atue nessas esferas com facilidade e satisfação. Ideias criam fatos, e você agora está voltado para as ideias. A intuição lhe oferece a ideia. Você reflete sobre ela. O pensamento que você cogita faz com que a subjetividade crie o fato. Nenhum fato pode aparecer sem uma experiência, se você não tiver aceito a ideia e concebido o pensamento. Por ter esse conhecimento, você não determina sua experiência e vive em plena liberdade. Não avalia a si mesmo como as qualificações do fato e do intelecto. Você se vê como um processo de formação, como algo que ainda vai existir. Não há mensuração no infinito, porque nele não existem comparações. O infinito é sua existência e você encerra o potencial dele. Pense no exercício que sugeri no início desse capítulo. Feche novamente os olhos, relaxe e procure determinar onde está a pele nas laterais do seu rosto. Repare que você não pode realmente avaliar o lugar onde a pele termina e o espaço começa. Não pode decidir nada, porque não há uma decisão a ser tomada. Existe apenas a questão a ser contemplada e a verdade a ser observada. No momento, você não pode avaliar esse fato a respeito de si mesmo. Trata-se de um lugar no qual você é imensurável. Sua consciência está além das mensurações e avaliações. Você pode avaliar os fatos fazendo exames, mas exames nunca provam o que a pessoa sabia a respeito de um assunto considerado. A própria palavra exame invoca um medo que neutraliza como ferramenta valiosa. No centro da sua consciência existe um propósito, mas não um plano. O propósito é o da mente infinita, consciente de si mesma, tendo, portanto, consciência. Essa consciência é o propósito da existência. É a razão pela qual você existe conscientemente. E não tem nada a ver com o que você é no nível factual. O que você autodeterminou e experimentou. Seu verdadeiro propósito é como consciência intuitivamente conduzido por ideias, livre para se mover na consciência, como consciência e vivenciando esferas intermináveis de consciência. Quando decide que é isso o que realmente é, o propósito se torna conhecido para você, que passa a se perceber como uma continuidade do pensamento e sentimento, estes conduzindo com decisão seu mundo de experiências. Você elabora o próprio plano, pois não há ninguém para fazê-lo por você. Você seleciona ideias para a própria experiência, porque você é o selecionador. E o seu lado
e do seu lado não existe ninguém. Subtítulo: Alçapões da mente. Por demasiado tempo, as intuições vêm sendo usadas apenas no nível material. Pessoas afirmam que a intuição as ajudou a escolher o cavalo certo nas corridas, o parceiro certo no casamento ou a ação certa para comprar ações na bolsa. Quando essas escolhas se revelam corretas, as pessoas dizem que resultam das intuições, mas quando se revelam erradas, são consideradas resultados de uma avaliação incorreta. A verdadeira intuição não diz a respeito da obtenção de nada, e sim a autoconsciência. Ela não é infinito procurando lhe dar as coisas. A maioria dos leitores desse livro não precisam de coisas, precisam sim de uma noção do eu mais ampla. Precisam saber o que são como consciência pura. Apenas então poderão tomar decisões corretas, não baseadas em fatos, coisas ou bom discernimento. Estes se destinam àqueles que ainda não são capazes de perceber que a consciência é realidade, que nós nos deslocamos como consciência através da consciência, explorando a consciência, e desse modo vivenciando a consciência. Não se trata de negar o mundo material, e sim de encarar esse mundo como consciência temporariamente encerrada na forma, mas nunca limitada à forma na qual está atuando. Existe um alçapão na sua mente. Quando você o abre, por se conhecer como eu sou consciência, novas percepções penetram sua esfera de raciocínio. Não são percepções de você como você é, nem o conduzirão a maiores realizações externas, embora essas automaticamente acontecerão. Elas os transportará para um nível mais elevado de conhecimento. O processo do autodespertar, no qual as ideias são factuais e as coisas não são intuição. Esse processo lhe oferece vislumbres de uma vida mais ampla, de uma mente mais abrangente e de uma razão mais profunda para existir. Vivemos tempos excessivos na crença de que devemos viver da melhor maneira possível, do ponto de vista físico e do conforto, até que a morte nos separe. A intuição não tem nada a ver com o que acabo de mencionar. Ela é Deus no homem, como homem, conhecendo a si mesmo como Deus, não conhecendo a si mesmo como homem. A intuição revela o que você sempre foi. Suas revelações parecem novas e estranhas. Às vezes eu chamo esse treinamento de ciência da recordação. É uma maneira de relembrar, é saber o que sempre foi e agora sempre será. A intuição revela conceitos que existiam antes do surgimento do universo físico. Elas parecem novos e surpreendentes para nós. Estamos sempre seguros do agora físico e tão inseguros em relação ao futuro físico que não conseguimos aceitar a consciência como continuidade. Para nós, o passado é passado, o presente é presente e o futuro é futuro. Na consciência pura, essas delineações não encerram significado algum. Na verdade, nem existem. Você é, você foi e sempre será. O místico confia no processo e avança sem medo na expansão da consciência. Ele tem fé no processo criativo da mente. A intuição não o tornará mais rico ou feliz. Ela não lhe trará saúde se estiver doente. Essas coisas não são função dela. Ela o conduzirá para dentro de si para que faça uma exploração interior a partir de um ponto de vista mais elevado. Trata-se de uma grande doadora de concepções. Não pode ser adulada, enganada ou ameaçada.
jamais funciona sob tensão. A atmosfera dela é de paz e autoaceitação. O propósito dela não é tornar uma pessoa melhor, salvar a sua alma ou redimir os seus pecados. Essas suposições teológicas não têm nada a ver com este ensinamento. A intuição é o processo pelo qual você se torna consciente de si mesmo, não como eu, mas como uma totalidade e plenitude do ser. Siga os seus palpites, se quiser. Não raro, eles conduzem a resultados corretos. Em geral, são conhecimentos subconscientes que se revelam para a mente consciente, mas isso não é intuição. A psicologia afirma que você é o resultado do que foi e que isso, em geral, determina o que você será. Esse ensinamento não exclui a afirmação, porque ela é verdadeira para a pessoa que vive uma existência comum e não está interessada em muita coisa além de sucesso, saúde e felicidade. Nesse nível, os psicólogos estão corretos, mas intuição é outra coisa. Ela lida com um homem total, não com um homem em várias partes fragmentado em passados, presente e futuro. O infinito pode ser tudo, é indivisível. Você, na qualidade de consciência do infinito, busca se conhecer não como divisibilidade, e sim como uma unidade. A pessoa completa deixa de lado a pessoa para ver a si mesma como um todo. Essa percepção intuitiva não é apenas para os místicos e sábios. Também é para você. Ela conduz à liberdade total com relação à luta, à tensão e ao medo. Ela é maravilhosa. Subtítulo: Pare de definir o futuro. Proferir coisas com um caráter final, com revelação ao futuro, é absurdo. A evolução, com o seu desdobramento constante, a sua lei e ordem terá lugar, não importa quais possam ser as opiniões particulares. O infinito não vai fechar as portas, independente do que a mente do homem possa concluir, profetizar ou especular. Ele continuará a ser o mesmo. Uma pergunta que me fazem várias vezes por semana é a seguinte: você acredita na vida após a morte? É claro que sim. Por me conhecer como consciência, deixei de me conhecer meramente como corpo e sensação. O que morre, então? Com certeza não é a consciência, porque esta independe do corpo, mesmo quando estamos utilizando ele. Os sonhos independem do corpo. Eles não têm ligação consciente com nada. O futuro é uma expansão de consciência, uma expansão de ideias que me revela o que realmente eu sou. Essa consciência tem a própria maneira de funcionar em todos os planos. A inteligência que produz o meu corpo atual cuidará de mim quando eu o deixar. Ela sabe como me preencher como sua consciência ao longo de todo o tempo e de todo o espaço. O ser continuará a existir. Eu existo nesse ser, como esse ser. Por ser uma individualização dele, agora jamais serei menos. Só posso ser mais dele. Pois o alçapão da intuição nunca se fechará e sempre ficarei mais consciente de mim mesmo como consciência. Em decorrência do corpo físico, por mais agradável que seja, não é necessário para o meu avanço. Eu sou consciência, não tem começo nem fim. Encerra apenas o seu contínuo desdobramento. A vida só pode ter para mim o que sou para ela. Ao conhecer a mim mesmo como toda a vida, não apenas como fração dela, liberto-me da ilusão de início e fim. O aparecimento e o desaparecimento no nível dos sentidos
não significa o começo e o fim da consciência. Isso denota a maneira como as consciências funcionam. A consciência, que pode causar o surgimento e o desaparecimento do nível dos sentidos, usa esse expediente como forma de autoexpressão. No entanto, essa forma é uma entre um número incontável de formas. O tomate que comi ontem não interrompeu a produção de tomates na próxima primavera. Para mim, esse foi o surgimento e o desaparecimento do tomate. Para o processo criativo, foi o clímax lógico da criação desse tomate em particular. O corpo humano, assim como o tomate, é a inteligência subconsciente atuando como uma forma. Entretanto, você não é apenas inteligência subconsciente, também é inteligência consciente. A inteligência subconsciente aparece e desaparece no nível da forma. A inteligência consciente jamais é vista ou medida e não tem forma. É isso que você realmente é. Isso produz forma, mas nunca é aprisionado por ela. Ao saber disso, você opera em um nível no qual a morte é desconhecida, embora observada como parte da expansão progressiva e contínua das ideias. As decisões relacionadas com o futuro próximo ou distante devem sempre conter uma brecha. Nunca devem ser absolutas. Não coloque hipotecas falsas no grande negócio da vida. Espere o inesperado. Não existe nada errado com o otimismo criativo. Significa usar a mente como a mente tinha a intenção de ser, ou seja, para a produção de algo melhor do que aconteceu antes. Você é o indivíduo que ainda virá a ser. Você é potencial, não o indivíduo do agora. Você é a pessoa em formação e faz isso compreendendo que você é consciência. Quanto mais esse ponto for inculcado, mais você se verá como ilimitado. A individualidade é ilimitada porque a individualização da causa está eternamente livre. Todas as definições acabam um significado temporário. O único poder que ela tem é o de ser instante. E só tem esse poder por causa das suas crenças. Estamos sempre redefinindo a nós mesmos e, portanto, ratificando limitações. As definições são cercas, muros que construímos ao redor de um conceito, pensamento que é a verdade. A verdade jamais pode ser definida. Só pode ser experimentada no nível da consciência atual. O Espírito de Deus em você não pode ser definido no sentido do dicionário, porque a consciência está sempre além da definição. Ela é o que é a cada instante, devido à própria natureza. Jamais permanece na mesma. Nada em seu ser autêntico é constante. Você, como consciência, já não é o mesmo que leu a primeira página desse livro. Isso não se deve ao fato de ter concordado com as ideias apresentadas. Na realidade, você pode até ter discordado intensamente desses conceitos, porém, a simples concordância ou discordância já modificaram a sua consciência. Subtítulos: Esclarecimento. A essa altura, você pode estar se argumentando o que tudo isso tem a ver com a tomada de decisão. Essas informações o ajudarão a escolher a nova casa? A tomar decisões em relação ao seu negócio? Sem sombra de dúvida que sim. Quaisquer ideias que se desloquem sua atenção do efeito para a causa purificam a consciência. Venho explicando o que acredito que você realmente seja, mas é preciso ser mais do que você acha que é. A vida precisa ser mais que pagar contas, criar uma família e alcançar certo sucesso material.
A religião e filosofia há séculos vêm buscando respostas para essas ideias. Ambos os sistemas de pensamento produziram grandes mentes para lidar com problemas da vida. Homens e mulheres que buscaram ver a humanidade em um contexto mais amplo iluminaram e enriqueceram incrivelmente nossa vida. Alguns deles vislumbraram o indivíduo como ele é na ordem infinita e proclamaram essa possibilidade latente. Outros viram o homem arraigado de materialidade e fixaram a atenção em seus erros e omissões. Buscaram maneiras para tornar a humanidade melhor. Seus sistemas teológicos e filosóficos deram origem à maior parte do pensamento tradicional atual. Afirmam que o indivíduo comete erros ou toma decisões equivocadas porque agir assim faz parte da natureza básica. Eu não posso concordar com isso. Estou certo de que a nossa natureza fundamental encontra-se em um nível mais elevado do que tomar decisões equivocadas. Existe algo de Deus em cada pessoa, o que chamo de individualidade. Mais uma vez volto à premissa: eu sou consciência. Essa definição está além da estrutura de referências conhecidas como o bem e o mal. É o você não contaminado. É você manifestado como potencial. Não é você como um acúmulo de experiências, que inclui bem e mal. É o você que avança pela experiência, mas que é intocado por problemas e decisões decorrentes das experiências. Grandes pensadores espirituais declararam que o mundo o qual vivemos, de até cerca de 100 anos atrás, é um mundo de experiências, mas não um mundo derradeiro. Quase todas as religiões profetam essa afirmação. Estou seguro de que estão corretas. Em consequência, exponho a minha ideia de que, à medida que expandir o autoconceito e vir a si mesmo como uma realidade mais ampla, você se tornará um sábio. As suas decisões serão mais inteligentes. Em primeiro lugar, você deixará de se preocupar com as decisões erradas. Se esse livro não puder fazer mais do que isso, eis uma razão valiosa para que tenha sido escrito. Temos lamentado o passado por tempo demais, pensando no que poderia ser se tivéssemos sido mais inteligentes. Não se trata apenas de contemplação inútil, mas também negativa. Portanto, passível de se colocar negatividade na mente subconsciente para que essa a dirija e provavelmente a manifeste.